Salve! Meu nome é Hélio Tabosa de Moraes. Na capoeira sou conhecido pelo meu sobrenome Tabosa. Comecei a capoeira em Brasília em 1964 num colégio chamado Elefante Branco, com meu mestre Arraia, Aldenor Benjamin. Em 1967 fui chamado junto com o Cláudio Danadinho, mestre Cláudio Danadinho, para compor junto com o grupo Senzala, participar do Berimbau de Ouro em 1967, 68, 69, onde conquistamos em 3 anos o Berimbau de Ouro. Em 1969 fui chamado para um projeto na UNB, Universidade de Brasília, para implementar a capoeira como uma atividade substituindo a educação física. Deu muito certo. Em 1974 inaugurei a primeira academia formal aqui em Brasília, onde tive a necessidade de criar, que não existia na época, um sistema de graduação baseado nos 7 orixás da Umbanda, um uniforme que também não tínhamos e esse salve que iniciei esse vídeo. Fui técnico também dos campeonatos brasileiros de capoeira que tivemos em 74 até 77, regido pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Em 75 abri para a minha academia para algo novo. Seria o fato de trazer um mestre para dar cursos para os meus alunos. Iniciei em 75 com o mestre Onça Tigre, que era da academia de Mestre Bimba. E a minha capoeira sendo regional, achei interessante esse conhecimento a mais. Em 80, também, uma coisa inédita foi trazer o mestre Peixinho da Senzala, que era um amigo já que nós fizemos junto em 67, 68, 69, o Berimbau de Ouro, para ele também dar um curso aqui, estreitando essa distância Brasília e o centro do Rio de Janeiro. Em 81 já foi o próprio Camisa, e em 85 voltei com o Peixinho também. Em 86 fui chamado para coordenar em nível nacional o GEBS, onde a capoeira entrava pela primeira vez no GEBS, onde tive a oportunidade e a necessidade de criar um regulamento próprio para o GEBS, onde fiz através de uma roda e o jogo da capoeira. Dando continuidade, em 1990, coordenei o primeiro Jogos Abertos de Capoeira em Brasília, também com esse regulamento que eu tinha feito para o GEBS. E em 91, tivemos um encontro mundial de artes marciais na Alemanha, Zurique, em que a capoeira esteve presente com um grupo aqui de Brasília. E em 2009, eu fiz o livro O Filho de Xangô, onde abordo as histórias de Brasília, toda essa história aqui também da minha vida dentro da capoeira, e envolvo outros mestres e a história do Brasil, porque a história do Brasil e a história da capoeira se confundem. Salve! Tá, mestre Paulão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você conheceu o mestre Tabosa e qual a importância dele na capoeira em Brasília e globalmente falando. Olha bem, eu conheci o mestre Tabosa na capoeira, lógico, né? Na academia dele. Eu sempre morei em Taguatinga, e a gente de Taguatinga para vir ao plano piloto era uma dificuldade, entendeu? Então tinha 2 lugares que eu ia, era no Elefante Branco, lá na Dilson, e lá no Tabosa. E lá no Tabosa, na Dilson é uma capoeira, a gente treinava lá uma sequenciazinha e tal, e no Tabosa os treinos eram o sábado, à tarde, e eu ia lá para fazer os treinos, entendeu? A gente pegava os treinos todo mundo. Na época era muita gente, assim, que eu falo, muita gente da satélite, né? Mas de Taguatinga só vinha eu, Tranqueira e o Tonhão, pra cá pra baixo pra jogar capoeira. Sim, e dentro de Brasília, assim, por ele ter sido um dos percussores como você, qual a importância dele hoje, que ele atua até hoje, né? O Tabosa pra mim foi um dos inovadores na capoeira, foi uma pessoa que inovou, ele sempre foi criativo, ele foi a primeira pessoa a trazer um curso, a trazer um mestre do Rio de Janeiro para dar um curso de capoeira aqui na academia dele, que foi o mestre Camisa, né? Ele inovou na sequência de ensino de mestre Bimba, que ninguém sabe disso e ninguém fala, porque até ele talvez esqueceu. Mas eu, como eu sou um cara que gravo e não esqueço nunca mais,
tem um pendrive, então ele inovou na sequência também, né? Ele inovou na graduação, sistema de graduação, ele criou a calça da capoeira abadá, que o pessoal chama, então quer dizer, Tabosa fez muita coisa pela capoeira e continua fazendo. Foi um dos precursores, vou dizer, organizador do GEPS, na parte da capoeira, e teve a sua participação. Ele é um cara que hoje a capoeira de Brasília deve muito a ele. E a sua amizade com ele? Continua sempre forte e eu sempre converso com o Tabosa, é meu irmão, né? É meu irmãozinho, meu irmãozinho. A gente treinava, eu ia direto na academia dele, então não precisa falar, nós somos mais de 60 anos de capoeira. Quase 60 anos de conhecimento. Você sabe o que é isso? Sim. Nunca tivemos atrito, nunca tivemos nada. Entendeu? Então sempre o atendimento dele, é isso aí que você está dentro. Eu chego na casa dele, a esposa dele, gente finíssima. Então não tem. Tabosa hoje é um ícone da capoeira. Eu não falo nem de Brasília, é do Brasil, porque muita gente tem que respeitar. Sim. Entendeu? Ele é antigo, é um dos precursores de muita coisa na capoeira do Distrito Federal. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação. Tamo junto. É um documentário que eu estou fazendo, Mestre Tabosa, eu vou fazer duas perguntas para você. Sim, fala. Onde você conheceu, como você conheceu o Mestre Tabosa e qual a importância do Mestre Tabosa dentro da capoeira de Brasília? Mestre Monera, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouco como você conheceu o Mestre Tabosa e depois a outra pergunta é qual a importância do Mestre Tabosa dentro da capoeira de Brasília? Bem, boa noite. Olha, eu conheci o Mestre Tabosa nos idos de 1969, no Elefante Branco, quando houve uma roda num sábado, e ele me impressionou profundamente, porque eu era da área do judô. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei maravilhado. E eu já tinha ideia de começar a fazer capoeira e quando eu vi, fiquei impressionado. E estou até hoje. Bem, em relação à importância do Mestre Tabosa para a capoeira de Brasília, eu ousaria me alongar um pouquinho mais. Eu diria que a importância do Mestre Tabosa não é só para a capoeira de Brasília. Sim. Ela é importante para a capoeira nacional. Sim. O Mestre Tabosa, ele é, até hoje, um dos grandes pilares que a capoeira de Brasília tem. Na época das vacas magras, foi ele quem carregou esse fardo todo de manter a atividade da capoeira em Brasília. Porque nos anos 70, 80, eram poucas as academias que apareciam aqui. Então, ele era um desses. Sim. Que começou dando aula na UNB, depois teve a academia dele na 505. Foi a primeira academia formal de capoeira em Brasília. Então, a importância dele é total, é enorme e vai permanecer enorme por todos os tempos. E como é a sua amizade com o Mestre Tabosa na atualidade, assim? Como é a convivência com o Mestre Tabosa? Continuamos amigos. Eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. Viajamos juntos, inclusive agora em agosto, nós iremos juntos para Caruaru, para um evento que vai ter em Caruaru. Já aproveito, vou fazer o merchandising aqui. É o 10º Agreste da Capoeiragem. Sim. Que é organizada por um aluno do Tabosa, lá de Caruaru, Mestre Magão. Sim, eu acompanho. Tá bom, muito obrigado pelo seu depoimento. Em breve você estará vendo o documentário. Tá bom. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, mestre. Eu gostaria de saber como é que você conheceu o mestre Tabosa? Aonde e como? Eu conheci o Tabosa no iniciozinho de 1969. Eu fui fazer um curso no CETEB de introdução ao processamento de dados e ele também estava lá. Eu já tinha ouvido falar dele e eu fui lá, perguntei para ele sobre a capoeira, ele disse que ia começar uma turma de capoeira na UNB no primeiro semestre de 69. E eu fui, matriculei, fui um dos primeiros alunos dele e sou o primeiro corda vermelha formado por ele aqui em Brasília. Olha, que ano que você foi formado? Eu fui formado, acho que em 74. Acho que foi isso. Sim. Mais ou menos isso, assim. E qual a importância do mestre Tabosa dentro da capoeira de Brasília e no mundo, né? Porque a capoeira, ela se expandiu. Eu acho que ele é um dos mestres mais importantes, porque, como está até escrito ali no prospecto, ele participou de, acho que 2 berimbau de ouro lá no Rio, né? Sim. Com o grupo Senzala. Sim. Naquela época eu frequentei algumas vezes o grupo Senzala lá no Rio, conheci o Anzol, o Rafa, o Gil, tem outro Gil lá, o Peixinho, Preguiça, os capoeiristas daquela época, muito tempo atrás. E o Hélio está desde daquela época, né? Participou de 2 berimbau de ouro lá no Rio. Ele, o Cláudio, o mestre Cláudio Danadinho, que faleceu agora há pouco tempo, né? Eu acho que o Hélio foi a figura mais importante da capoeira em Brasília. Os dois em Brasília são Tabosa e o Adilson, né? Que formaram mais alunos, né? Sim, E o Tabosa começou se não me engano, foi nos pilotis da quadra dele, na 208 Sul, com o mestre Raia, que era o Aldenor, que já é falecido também, foi um baiano que veio e começou uma turminha de capoeira. O Hélio foi dos primeiros alunos. E pelo que eu sei, o Adilson ficava de longe observando e imitando os gestos. Então eu acho que o Adilson é um cara também assim autodidata, muito bom capoeirista. sim. E a sua convivência hoje com o mestre Tabosa, como é? Como? Sua convivência com ele? Convivência de muita amizade. Nós, inclusive, andamos juntos muito tempo aqui em Brasília. Ele tinha na época um Jeep Candango verde, e a gente andava para lá e para cá. É amizade mesmo. Ok. Além da capoeira, uma amizade mesmo, né, Nico? Eu conheci o pai dele, a mãe dele, as irmãs, né? A Jane, a Muriel, a Rosa e a Mayra. Né? As irmãs dele, né? Sim. O sobrinho dele, o Harold, que era novo na época, muito novinho, né? Mas também é capoeirista. Sim, conheço. Tá certo. Muito obrigada pelas respostas, pela sua participação. De nada. Boa noite. Disponha. Boa noite. Tem aqui uma biografia minha, muito mais do que essa mesma biografia. Mas tem um ritual que a gente adota aqui no Instituto para apresentar, né, os personagens da sua história. O Tabosa é bacharel em Direito pelo CEUB. Iniciou na capoeira em 1964. Ganhou o berimbau de ouro junto com o grupo Senzala em 1967 e 1969. 67. Não, desculpe, 789. Ok. Implantou a capoeira da UNB em 1969. Abriu a primeira academia oficial de Brasília, a Academia Tabosa de Capoeira e Ginástica, localizada em 1974. Foi treinador dos campeonatos brasileiros de capoeira de 75 e 77. Faixa preta judô desde 81. Coordenou e criou o regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros para a capoeira, 1986 e 89. Coordenou os primeiros Jogos Abertos de Capoeira, projeto piloto para o Brasil em 1990. Publicou o livro Filho de Xangô em 2009. Pioneiro das competições esportivas em maratona em 82 a 85, teatro em 1983 a 87 e canoagem 1986 a 2025.
Como atleta, é uma figura exemplar. Tem muito mais coisa que o Tabosa fez. Vou contar um pouquinho de história aqui, que eu sou muito contemporâneo, então peço um pouquinho de paciência para vocês antes de passar a palavra para o Tabosa. Tabosa sempre se destacou como atleta, um atleta muito disciplinado. Além de ser lutador, futebol, capoeira, ele sempre foi corredor, nadava muito bem, ciclista, ginástica, bonita na sua capacidade que ele tinha de fazer as acrobacias, que depois a capoeira aproveitou bastante isso, é inegável. Além do que, é músico, toca violão, canta, é uma figura que é impressionante. Cansamos de frequentar um barzinho antigo que chamava Edelweiss, que tinha Celestas, isso também tinha bem mais jovem, e a gente ficava ouvindo a música popular brasileira, estava cantando, apresentando suas performances. Você me chamava de Gabriel. Foi uma época, mas já não tem mais. Então, eu queria pedir a Ragnar que colocasse um slidezinho aqui, uma foto, que a gente precisa lembrar de dois personagens. Protesto. Para quem não conhece, é o teste. Sou eu, do Tabosa, Ouro Preto, morado a ser batista, um dos maiores encontros de capoeira que eu vi toda a minha vida. Eu tenho uma vinculação muito grande com a capoeira, porque quando eu comecei a aprender a lutar, comecei a aprender a lutar porque eu apanhava muito na escola, tinha que ser da 18, passar pela 118, 9, 10, 11, e tinha que atravessar, e no caminho era muito ruim. E na época, passou um tempo, fazia o primário na 206, na escolinha 206. E aí eu conheci um galinha chamado Adilson Alves da Silva, que se tornou um grande mestre capoeira. Eu o chamei para vir aqui também. Mas aí começamos a treinar capoeira. Aí eu ia até a Paciência de Novo, aprendíamos logo com ele, voltava. Mas a aula de capoeira, mas era muito mais karateca. E aí apareceu o primeiro, já tinha alguns professores em Brasília, e lá na Paciência de Rio Sul, apareceram dois japoneses, que era o Takeo e Hiroshi Taniguchi. Aí eu me matriculei lá. E eu treinava lá com eles, e depois eu ia, olha, chegou a nossa terra aqui no já também, agora, cara. E a gente ia para o Elefante Branco treinar capoeira. Em 73, nós montamos uma academia. Eu, o Chiberico e o falecido Monteiro. Mas a gente sempre manteve muito essa relação com o pessoal da capoeira, com o judô. A gente ia treinar no setor livre, na UNB, a gente de manhã se encontrar para fazer barra, paralelo, o Hélio era que se destacava mais, fazia paralelo, fazia tudo com as barras. Chamava muita atenção. E aquilo foi crescendo. Nas academias se avançaram, nos tornamos muito conhecidos aqui no Brasil, e fizemos cada vez mais amizade. E hoje nós estamos celebrando aqui nesse momento aqui. E eu quero pedir ao Hélio agora que venha, se lembrando desse dia aqui, que aqui é a minha última homenagem. Nesse dia aqui também teve uma das palestras mais interessantes que eu vi na minha vida, com todos os grandes mestres da capoeira do Brasil reunidos, e o convidado foi um cidadão chamado Manuel Gomes Tubino. Acho que vai lembrar. Tubino era o secretário de esporte, ex-karateca do Rio de Janeiro, e que foi uma personagem muito importante. Eu me lembro que o Tubino foi convidado para fazer a palestra de abertura, e estava todo mundo reunido, de maneira bastante lembradista, e ele estava tão alegre, tão feliz, que ele falou assim: todas as minhas palestras eu falo sentado, mas essa eu faço questão de falar de pé. E aquilo foi um marco, porque era o equivalente ao ministro do esporte naquela época. Ele era presidente do CND. Presidente do CND também, e também o secretário do esporte do governo, o SESMEC, que eles chamavam naquela época. Então, ele é um personagem muito importante, porque ele contribuiu muito com as artes marciais. Ele criou a Confederação Brasileira de Karatê, ajudou a criar outras confederações. Ele era uma pessoa que tinha uma vinculação muito grande com o esporte, mas especificamente com as artes marciais.
em todas as modalidades. Então eu queria agora convidar o nosso amigo Tabosa, você tem a festa sua, você conta a história que você quiser. Se quiser o pessoal perguntar, falar alguma coisa, tá? Está com você mesmo. Eu quero começar dizendo boa noite. Boa noite. E até logo, porque tudo que eu ia falar acontece, sabe, desse povo. Vou rasgar o que eu tinha escrito aqui, porque também já as suas referências já são melhores que as minhas. Mas então eu vou improvisar. O violão toca no mesmo dia. Carrinha, prazer estar com você. Ele pediu esse convite honroso, que está hoje aqui no Instituto, para falar da capoeira de Brasília, a princípio. Né? Praticamente quase que eu não vou precisar falar, porque, na verdade, a nossa história se confunde muito, né? Aqui juntos, até juntos, quando eu montei a primeira academia de Brasília, a sua já existia. E sem querer, não fui eu que procurei aquele espaço, assim, de vocês. Eu não procurei aquele espaço, mas um sócio que me incentivou, que é um amigo desde 1960, agora na 208 Robson, e ele foi para os Estados Unidos e lá foi para o American Field e ficou estudando inglês e tal, e voltou com todo um know-how e interesse da parte de montar coisas comerciais. E montou o primeiro colégio professor eletrônico, usando o headphone que não existia naquela época. Foi um sucesso. E me propôs para montar a academia de capoeira. Meu nome é Hélio Tabosa de Moraes, tenho 58 para 59 anos, agora em fevereiro, completo 59. Iniciei a capoeira com 16 anos, portanto estou há 42 anos na capoeira. A capoeira em Brasília, na verdade, pode ser dividida com certeza em duas épocas, antes de Tabosa e depois de Tabosa. Porque conquanto Tabosa não tenha sido o primeiro capoeirista, a primeira pessoa a dar aula, outras pessoas paralelo a ele estiveram aqui, a importância dele foi fundamental para o desenvolvimento da capoeira em Brasília. Ai, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 hoje a começa vai você. Ai, 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 joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 conheci o mestre Arraia, Aldenor, que numa demonstração sozinho, que eu não conhecia, eu só ouvia falar de capoeira, mas não conhecia a prática da capoeira, mas já tinha uma identidade sonora pelo nome capoeira. Cheguei a vê-lo se exibindo, jogando os golpes por cima das pessoas que estavam assistindo, e aquilo me encantou, confirmando o meu desejo de fazer capoeira. E a partir dali, eu comecei a capoeira no Elefante Branco com o mestre Aldenor. No momento que o mestre Aldenor, mestre Arraia, passa para a gente o ensinamento e tem necessidade de voltar para a Bahia, a capoeira ia parar em Brasília. Eu sou velho capoeira, mas aceito o desafio. Nesse momento, sem o meu mestre e tendo que dar continuidade, senão em Brasília a capoeira poderia vir a morrer. Então nós, Cláudio, Frites e outros daquela época, começamos a treinar juntos e entender o que era aquela capoeira que nós estávamos praticando.
capoeira do mestre Guimba não tinha também graduação. Eu não tinha graduação também. Nós ensinávamos a capoeira direto, eu não queria saber se era qual estágio, era aprender. Estava desligado na rua pensando, poxa, como é que eu vou criar uma graduação e justificar essa graduação? Eu estava em frente, outra coincidência que eu acho que são significativas, em frente a uma casa de artigos de Umbanda. Aí eu achei, quando eu olhei eu percebi que eu estava em frente a essa casa, que eu vi umas contas todas coloridas, que me chamou a atenção e eu fui procurar saber o que era. Eram várias contas de cores, que ali queria dizer que era como se fosse um crucifixo, um terço. Esse terço era o que dizia nas cores dos orixás que regem a Umbanda. Digo, interessante isso. E o que quer dizer esse orixá, quer dizer isso aqui, tá? Tentei, peguei livros, comecei a ler aquilo, achei interessante pelo fato da capoeira ter vindo da África. E achei que poderia ser justificado por esse lado. Então eu fui por aí, que a força da fé dos negros africanos que deram condições deles estarem vivos, se mantendo firmes para criar uma luta que foi a capoeira. Aí eu não tinha nenhuma intenção de montar a academia. Um outro colega meu foi para os Estados Unidos, fez aqueles intercâmbio cultural, o Robson, e ele me propõe montar uma academia. Eu digo, não, cara, isso aí eu não tenho nem intenção e eu não entendo dessa parte burocrática e financeira. E eu peguei um know-how lá nos Estados Unidos, ele já tinha montado o curso dele, o primeiro curso de inglês, com headphone, essas coisas todas, aqui em Brasília. E montamos. Foi quando ele montou. A sugestão do nome Academia Tabosa também não foi minha. Eu pensava em um nome totalmente mais assim africano, Academia Yorubá de Capoeira Regional, alguma coisa assim. Mas ele achava que eu já tinha um nome, por ter tido esse esforço de manter a capoeira aqui viva, e já dava para colocar o meu sobrenome, Tabosa, meu sobrenome, como Academia Tabosa somente. Eu digo, olha, é arriscado. Não sei se vale a pena uma coisa dessa. Aquela época houve um boom da capoeira, uma massificação da capoeira. Muitas pessoas, ali era moda, inclusive a academia aqui do Tabosa, era moda fazer capoeira. E no Tabosa, que era academia e moda. A década de 80 ela teve duas fases, uma fase áurea, uma fase de transição, né? E uma fase complicada, que foi dos meados de 80, com uma capoeira muito violenta. Começaram a criar vários grupos, e eu acho que sofreram uma influência das maltas, e conflitaram bastante. Está faltando aquela essência mesmo de chegar, de cantar a ladainha, de falar, de saber que você está mandando um aviso para o outro através da música, através da letra. A improvisação, hoje o canto como você falou, robotizado até pela letra, tudo uma quantidade, a não ser alguns que já criaram e tal, mas esses é dele. Não há aquela transferência de eu estou falando uma coisa para você, através dessa coisa que eu estou improvisando agora, e vamos pro jogo. Sabe, não tem mais isso, eu não sei se é saudosismo ou se é a essência que está começando a ficar tão distante que a capoeira vai tomar outra proporção. Se nós não tivermos cuidado. Se isso não for um alerta, se servir como alerta e puder resgatar, eu acho que vai ser bom para a capoeira. A
não tenho. Eu sou uma pessoa do aqui e agora. Eu não, sinceramente, eu não consigo, nunca fiz isso na vida de prever assim o futuro. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas eu não consigo. Você vê. E de certa forma eu sou um pouco mundano, né? Eu estava aqui, fui para Búzios, uma maneira totalmente diferente, abrindo mão da academia, indo para criar uma pousada, acabei dando aula lá, né? Não tive como me livrar. Quando eu vi que isso era uma missão, continuei dando aula lá pelos 4 anos que vivi lá, dando aula aqui também, ia e voltava, e eu falei, meu Deus, a missão ainda não terminou. Vamos voltar então para continuar. Então, enquanto ela tiver essa força em mim, eu estou continuando, esse é o futuro. O futuro está nessa força. Se continuar, eu estou nela, senão estou fora. A importância da capoeira histórica do Tabosa, da capoeira em Brasília, talvez as pessoas não tenham noção, talvez me mostre aqui há muitos anos, mas eu resumo o seguinte: Tabosa é uma pessoa que sempre foi de poucas palavras e muitos exemplos para dar.